Notícias do dia. Ano 6, número 1943. Dia 16 de março de 2022, quarta-feira. Dia da Bandeira do Estado do Paraná. Dia da Liberdade de Informação. Dia do Clínico. Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Dia Nacional do Ouvidor. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 32 graus, Belém, Pará. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,15. Valor do euro, em alta, R$ 5,65. Índice Bovespa, em baixa, 0,88%, 108.959 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 2,31% valendo R$ 203.111,13. Notícias nacionais. País pode acionar protocolo de guerra se necessário, diz ministro da Economia. Medida seria adotada se guerra na Ucrânia se prolongar. Paulo Guedes disse que o Brasil se recuperou da pandemia de Covid-19 e que está mais preparado que outros países. Portos adotam esquema especial para fertilizantes, diz Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura. Navios que chegarem ao Brasil com a mercadoria não precisarão enfrentar filas para descarregar. Produto utilizado no agronegócio em sua maioria, importado da Rússia. Presidente diz que espera redução de preços dos combustíveis. Bolsonaro citou a redução de preços do barril do petróleo que fechou a cotação do dia a $99. Na semana passada, o barril chegou a custar mais de $139. Presidente assina decreto para reduzir imposto sobre operações financeiras, IOF, sobre câmbio. A assinatura ocorreu em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. A Receita estima que o governo deixará de arrecadar R$ 7 bilhões por ano. Contratos de transferência voluntária para Petrópolis vão até dezembro, segundo a pasta da Economia. Estão incluídos 34 contratos que somam R$ 17 milhões para repasse de transferências da União ao município, atingido por fortes chuvas há um mês. Câmara aprova projeto de valorização das mulheres na segurança pública. Política Nacional destinará, pelo menos, 20% das vagas para mulheres em concursos da área de segurança. O texto prevê ainda aumento da licença maternidade para 180 dias. Senado aprova a Lei Paulo Gustavo, de apoio ao setor cultural. Lei prevê repasse de R$ 3,8 bilhões para estados, municípios e Distrito Federal promoverem ações emergenciais de combate aos efeitos da pandemia na área cultural. Ministério da Justiça suspende exibição de filme nacional. Despacho determina que, se a exibição e oferta do filme Como se tornar o pior aluno da escola não forem interrompidas em 5 dias, haverá multa diária de R$ 50 mil. Em ação conjunta, Polícia Federal e Receita Federal desarticulam organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. A Operação Vertigem é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal em 2020. Foram expedidos 5 mandados de busca e apreensão para cumprimento nas cidades de Itajaí, Santa Catarina, Balneário Camboriú e Arapongas, Paraná. Ministro da Saúde pede ao Senado para rebaixar Covid-19 à situação de endemia. Marcelo Queiroga também deve se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, para tratar do mesmo assunto. Ministério da Saúde distribui doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19. Imunizantes são destinados ao público-alvo de 5 a 11 anos. Até agora, o Ministério já distribuiu 36,4 milhões de doses de vacinas para uso pediátrico. Brasil já confirmou 2 casos da Deltacron, diz ministro. Segundo Marcelo Queiroga, casos foram identificados no Amapá e no Pará. Nova cepa, monitorada pela OMS, combina características da Omicron e da Delta. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 29.432.157 casos acumulados de Covid-19 e 655.585 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 27.968.811 pacientes se recuperaram da doença e há 807.761 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 386.461.286. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa em 4 de abril, segundo o Ministério da Saúde. Campanha será feita em 2 etapas e terminará em 3 de junho. Meta é imunizar 76,5 milhões de pessoas. Pesquisa divulgada.
nesta terça-feira, dia 15, pela Sociedade Brasileira de Infectologia e pela biofarmacêutica Takeda revela que 31% dos brasileiros acham que a dengue acabou na pandemia. Para os pesquisadores, o fato da população brasileira considerar que a doença deixou de existir durante a pandemia pode levar ao relaxamento das ações de controle e de prevenção. A ANEEL aprova empréstimo de 10,5 bilhões de reais para distribuidoras de energia, dividido em duas parcelas. Empréstimo aprovado permitirá a distribuidoras de energia cobrir prejuízos causados pela crise energética de 2021. Brasil registra recorde no abate de frangos em 2021. Em movimento contrário, o abate de bovinos alcançou 27,54 milhões de cabeças em 2021, o que representa um recuo de 7,8% se comparado ao ano anterior, que teve queda de 7,9% ante 2019. Dólar encosta em R$ 5,16 e atinge maior valor em quase um mês, expectativa com Fed, Banco Central norte-americano, e queda no preço das commodities, bens primários com cotação internacional, agravaram a instabilidade no mercado financeiro de países emergentes. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de 165 milhões de reais. Esportes. NBB. Paulistano 87, SESI Franca 77. Superliga Masculina de Vôlei. Uberlândia 0, Sada Cruzeiro 3. Copa do Brasil. Segunda fase, jogo único. Portuguesa do Rio de Janeiro 2, Sampaio Correia 0. Atlético Goianiense 2, Nova Venécia 1. Liga dos Campeões da Europa. Oitavas de final, jogo 2. Ajax 0, Benfica 1. Manchester United 0, Atlético de Madrid 1. Formiga grava os pés na calçada da fama do Mineirão. Meio-campista do São Paulo é a primeira mulher a receber esta homenagem. No final de 2021 ela disputou a última partida pela seleção, no Torneio Internacional de Manaus. Eriksen volta à seleção da Dinamarca após parada cardíaca na Eurocopa. Camisa 10 é convocado pela primeira vez após desmaio em campo há 9 meses, no Estádio Parken, em Copenhague, mesmo palco onde ocorrerá o amistoso contra a Sérvia. CAS mantém suspensão da UEFA a times e seleções da Rússia. A decisão da Corte Arbitral do Esporte só se aplica às competições da UEFA. A Rússia ainda busca anular proibição da FIFA quanto à participação nas eliminatórias da Copa do Mundo. Notícias internacionais. Número de refugiados ucranianos supera 3 milhões, segundo a ONU. Desse total, 1,4 milhão são crianças e 157 mil são cidadãos de outros países que fugiram do território ucraniano. Cerca de 20 mil pessoas deixam Mariupol por corredor humanitário. Autoridades da Ucrânia afirmam que 4 mil carros deixaram a cidade sitiada no sul do país. Chefes de governo da Polônia, República Tcheca e Eslovênia visitam Kiev. Objetivo é expressar apoio inequívoco da União Europeia à liberdade e independência da Ucrânia, disse o primeiro-ministro da República Tcheca, Petróleo Fiala. União Europeia aprova nova rodada de sanções à Rússia. Comissão Europeia informou, em comunicado, que as sanções incluem proibição abrangente de novos investimentos no setor de energia russo. OTAN teme operação secreta russa com armas químicas na Ucrânia. Secretário-geral está preocupado com o risco de a Rússia realizar uma operação com esse tipo de armamento sob bandeira falsa. Rússia proíbe a entrada de Biden, Blinken e outras autoridades dos Estados Unidos. Ministério das Relações Exteriores da Rússia, no entanto, manteve as relações oficiais com os Estados Unidos e, se necessário, garantirá que contatos de alto nível possam ocorrer. Cinegrafista da Fox News é morto trabalhando na Ucrânia. Pierre Zakrzewski era um fotógrafo veterano de zonas de guerra, que cobriu conflitos para a Fox News no Iraque, no Afeganistão e na Síria. Ele estava na Ucrânia desde fevereiro. Nuvem de poeira do Saara cobre de laranja partes da Espanha e da França. Fenômeno, conhecido como calima, consiste em fortes ventos quentes carregados de pó de areia do deserto. Eventos históricos do dia. Em 1945, Segunda Guerra Mundial, termina a Batalha de Iwo Jima, porém permanecem alguns focos de resistência japonesa. Em 1957, Brasil, criação da Rede Ferroviária Federal, reunindo 18 ferrovias regionais e tendo como intuito promover e gerir o desenvolvimento no setor de transportes ferroviários. Em 1969, um McDonnell Douglas DC-9 da companhia aérea venezuelana Viasa cai em Maracaibo, Venezuela, matando 155 pessoas. Em 1990, o recém-eleito presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, por meio de sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, declara o confisco de todas as cadernetas de poupança do país com mais de 50 mil cruzeiros. Em 2005, Israel oficialmente entrega a cidade de Jericó para o controle da Autoridade Nacional Palestina. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia.
Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.